Então, agora chegamos ao mecanismo talvez mais conhecido de operação da política monetária, que é através das operações de mercado aberto. Então, basicamente, as operações de mercado aberto são operações em que o Banco Central atua através de leilões, de oferta de títulos, de oferta de títulos, de acordo com para satisfazer as necessidades do sistema bancário, ou de títulos, ou de reservas bancárias. Então, como é que ele atua nisso? Ele precisa fazer o que se chama de previsão de liquidez. Então, ele tem que levar em consideração aqueles fatores que a gente viu anteriormente, que afetam a liquidez, as reservas, né? Por exemplo, as relações com o Tesouro, com o setor externo, por exemplo. Ele tem que levar isso tudo em consideração para fazer aquilo que se chama previsão de liquidez. Então, os fatores que afetam as reservas, independentemente do Banco Central, são os ativos externos, variações dos ativos externos, variações dos chamados empréstimos do governo, do papel moeda público e dos depósitos no Tesouro. A gente já viu isso, né? E ativos externos, quando, por exemplo, entram mais dólares no país, o Banco Central troca esses dólares por reservas, aumenta por dinheiro, né, por reais, e aumenta as reservas nos bancos. Idem, se o governo gasta mais, ele aumenta as reservas no sistema bancário. Se as pessoas querem sacar mais dinheiro de suas contas correntes em moeda, papel moeda, isso reduz as reservas bancárias. Depósito também, quando as pessoas pagam tributos, por exemplo, para o Tesouro, isso reduz as reservas bancárias. Então, esses fatores devem ser levados em conta pelo Banco Central para fazer a previsão de liquidez. Então, como se fosse aqui uma caixa de liquidez, em que você tem fatores que estão injetando reservas no sistema e fatores que são vazamentos de reservas do sistema. Então, o Banco Central precisa determinar, precisa atuar para que o nível de reservas dentro da caixa seja tal que não haja efeito sobre a taxa de juros. Vamos pensar, por exemplo, que os bancos estejam com excesso de liquidez. O que os bancos vão fazer? Se o conjunto dos bancos, né, está com excesso de liquidez, o que eles vão fazer? Eles vão tentar se desfazer das reservas, tentando comprar títulos dos outros, né, emprestar para os outros. Só que se todos estão com excesso de liquidez e todos tentam emprestar, a taxa de juros deve cair. O Banco Central, então, faz o movimento inverso. Se você tem muitos agentes ofertando reservas, né, que está com excesso de reservas, excesso de liquidez, então o Banco Central atua vendendo títulos. Como o Banco Central tem um estoque quase ilimitado de títulos, ele, ao vender títulos, ele satisfaz toda a demanda sem, portanto, ter efeitos ou pressões sobre a taxa de juros que ele próprio decidiu. E vice-versa. Se tem deficiência de liquidez, o Banco Central atua comprando títulos, uma vez que se tem deficiência de liquidez, os agentes vão tentar vender títulos, o Banco Central atua comprando títulos de forma a manter um nível adequado de liquidez, ou seja, o nível adequado é o nível compatível com a taxa de juros que o próprio Banco Central definiu. Então, a previsão de liquidez é o primeiro estágio fundamental da política monetária. O segundo estágio é o gerenciamento de liquidez, é a atuação do Banco Central para manter as reservas no nível tal que não tenha pressões, que o mercado não faça pressões sobre a taxa de juros. Como é que ele consegue isso? Muito simplesmente, ele faz através do que se chama de leilões informais ou go-around. Ele tem um conjunto de bancos, os grandes bancos, quase todos, que são chamados de dealers. Então, esses bancos, o Banco Central consulta esses bancos, fazendo ofertas. Olha, eu quero vender tanto de títulos, para sentir as necessidades do mercado. De acordo com o apetite de compra desses dealers e do resto dos agentes do sistema, o Banco Central sabe o quanto ele tem que ofertar a mais ou menos
de títulos. Tá? Então, através então desses agentes, dealers do mercado, que são, aliás, os dealers são obrigados a fazer ofertas para, né, de compra para o que o Banco Central está oferecendo, o Banco Central, a gente pode dizer, né, costuma-se pensar que o Banco Central tem duas possibilidades. Uma é uma estratégia defensiva, em que ele satisfaz tudo que o sistema, os bancos querem para manter a taxa de juros determinada pelo Banco Central. Quer dizer, tudo quer dizer o seguinte: se os bancos precisam de reservas, o Banco Central fornece reservas. Se os bancos precisam de títulos, o Banco Central fornece títulos. Há taxa de juros, sempre, para ambos, há taxa de juros definida pelo próprio Banco Central. Então, como o Banco Central é um monopolista nesse mercado de reservas, a taxa de juros é muito facilmente determinada por ele, assim como a gente viu o Keynes dizendo. Então, dificilmente os agentes bancários, os agentes financeiros privados vão ter qualquer aporte sobre a taxa de juros. Né? É o Banco Central que define isso. Pode ter aporte sobre o próprio Banco Central, mas isso é coisa diferente da política e não do funcionamento do mercado. Então, a taxa de juros é determinada pelo Banco Central. E o Banco Central pode ter uma estratégia dinâmica. Quer dizer, o Banco Central pode atuar com taxas de juros que sinalizem, né, para sua política de longo prazo. Então, o Banco Central pode fazer várias coisas que atuem dinamicamente. Por exemplo, pode afetar a taxa de juros de longo prazo. Por exemplo, ele pode fazer, os Estados Unidos fazem, o Brasil ainda não entrou nessa, poderia ter feito já, ele pode fazer operações twist, como se diz. Operações twist quer dizer, o Banco Central pode comprar títulos de longo prazo e vender títulos de curto prazo. Ao comprar títulos de longo prazo, o Banco Central aumenta a liquidez no longo prazo, por assim dizer, dos títulos, né, de longo prazo, fazendo com que a sua taxa de juros caia, comparativamente com as taxas de juros do curto prazo. Então, o Banco Central pode orientar a expectativa dos agentes, também como disse o Keynes lá no comecinho, atuando com compras ou vendas de títulos de mais longo prazo. Geralmente, ou vamos dizer assim, corriqueiramente, os bancos centrais não fazem isso, mas em momentos de crise, às vezes eles fazem, os Estados Unidos está fazendo isso, o Japão está fazendo isso. Né? Então, o Banco Central pode operar com títulos de vários prazos para atuar, né, a gente chama de curva de títulos, quer dizer, vários prazos de vencimento, ele atua ali comprando e vendendo, ou comprando ou vendendo, para indicar, direcionar a taxa de juros que ele deseja, para o longo prazo também. O curto prazo é uma decisão praticamente administrativa. No longo prazo, ele pode usar estratégias de compra e venda de títulos de longo prazo para determinar uma taxa de juros, né, uma expectativa de taxa de juros para o longo prazo. O Banco Central pode atuar em compras e vendas definitivas ou acordos de recompra ou de revenda. As vendas definitivas o Banco Central vende o título com prazo de vencimento e deixa quem comprou que negocie no mercado secundário. Ele não faz nenhum compromisso de recomprar aquele título no futuro, nem fixa nenhuma taxa né, para um período específico que ele vai comprar de volta aquele título. Agora, os acordos de recompra ou revenda, que são aqui conhecidos, né, mais correntemente como compromissados no mercado, são as formas mais atualmente mais usadas pelo Banco Central no Brasil, que são, como diz o próprio enunciado, são acordos de recompra de títulos. O Banco Central pode vender títulos para os agentes privados com um acordo, no próprio ato de venda, um acordo de recomprar a uma determinada taxa pré-estabelecida, num prazo também pré-determinado. Então, o Banco Central faz isso geralmente para compensar flutuações que ele pensa, né, acredita que serão flutuações nas reservas que serão compensadas no futuro. O Banco Central também pode
comprar títulos dos agentes com acordos de revenda desses títulos para os mesmos agentes com uma taxa pré-definida. Então, com isso, os bancos conseguem trancar, digamos assim, incerteza sobre variações da taxa de juros, né? Porque se eles, no acordo de recompra ou de revenda, já tem uma taxa de juros pré-estabelecida, isso diminui o risco, né, a variabilidade da taxa de juros esperada. Então, como vocês veem, isso são operações comuns, né, do Banco Central, justamente para manter uma determinada taxa de juros. Esse é o único objetivo do Banco Central, determinar uma taxa de juros, e ele opera o mercado com essas operações todas para isso. Embora, né, ficou comum aí, na discussão política, né, falar que isso é uma coisa inventada pelo Brasil, nada disso. Então, cuidado aí no que vocês leem, são operações comuns, podem ter suas falcatruas, é óbvio, tudo tem falcatrua no mundo, mas isso são operações comuns feitas aqui em todo lugar do mundo, ok? Então, essa é a política do Banco Central, esses são os instrumentos que o Banco Central usa, e através desses instrumentos ele tem plenos poderes de determinar a taxa de juros. Se vocês observarem bem, todos os instrumentos, eles colocam na mão do Banco Central um poder que o sistema bancário não tem, de burlar de nenhuma maneira aquilo que o Banco Central deseja para a taxa de juros. Portanto, é o contrário do que se ouve por aí, que o mercado define a taxa de juros, a Selic, é isso que eles estão dizendo, não define. Quem faz isso é o Banco Central através de seus instrumentos e não tem outra maneira. Porque se os bancos quiserem, por exemplo, se eles obrigatoriamente precisam de reservas, e eles precisam de reservas não só por causa do requerimento de reservas, mas para suas transações entre eles, com o Tesouro, etc., eles vão recorrer ao Banco Central, não tem outra opção. E com isso dá um poder imenso ao Banco Central, porque é o único fornecedor de reservas, a determinar o preço pelas reservas. É simples, ok?